Boa noite, estamos começando mais um programa Literatura Local, essa parceria entre a TV Câmara e a Academia Passo Fundense de Letras. E nessa noite nós vamos trazer para vocês não propriamente um artista, um escritor, um ator de cinema ou de teatro. Nós vamos trazer aquele profissional que fica por trás das câmeras, que fica por trás dos bastidores e que faz o show acontecer. Eu refiro-me à figura, ao profissional do produtor cultural. E para falar um pouco sobre essa atividade para nós hoje, nós trouxemos a produtora cultural Rafaela Pavim. Boa noite, Rafaela. Boa noite, Júlio. Seja bem-vindo ao programa. Obrigada pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre essa atividade que no interior certamente é uma novidade para muitas pessoas, né? Então eu gostaria que você dissesse para o nosso público, produtor cultural, que atividade é essa, Rafaela? Bom, é uma atividade bastante complexa, né, com uma área de atuação bastante ampla. Antes de falar sobre a atividade, eu gostaria de falar sobre dois conceitos, assim, que é projeto cultural e produto cultural. Certo. Projeto cultural é um festival, uma mostra, um evento cultural. É um evento que se esgota em si, o projeto cultural. Isso, e o produto é o produto concreto, um livro, um disco, filme. E o produtor cultural é o profissional que é o elo entre o artista, o patrocinador, o público, a mídia, o poder público, né? É o profissional que faz toda essa roda girar e o produto ou o projeto acontecer. Certo. Formação acadêmica para ser produtor cultural, existe um direcionamento específico para, eu quero ser produtor cultural? Existe uma faculdade, vamos dizer assim, ou isso é uma coisa que você pode ter uma formação diversa na área de comunicação, na área da administração? Como é que funciona essa? Bom, a produção não é uma profissão regulamentada, mas já existem cursos de produção, cursos acadêmicos de produção cultural no Brasil, mais no Rio, São Paulo, Paraná. A maioria dos profissionais hoje no mercado tem formação em outras áreas, geralmente em comunicação ou em arte, e se especializam, tem muitos cursos de extensão, em produção e gestão cultural, tem cursos de pós-graduação também. Eu, por exemplo, sou formada em Relações Públicas. Relações Públicas. Mas eu fiz pela Unicinos. Mas eu fiz duas pós em gestão cultural, uma pelo Senac do Rio Grande do Sul e outra pela Universidade Nacional de Córdoba. Que eu acho que é importantíssimo isso, né? Porque é um meio que a pessoa, para atuar, ela tem que ter um mínimo de conhecimento sobre como funciona esse meio, né? Sim, exatamente. Assim, como qualquer outra profissão, a produção cultural também exige que tu tenha conhecimento técnico, que tu tenha conhecimento do que tu está fazendo, né? De qual é a tua função ali. Sim. É uma profissão como outra qualquer. Sim. Não basta ser um bom comunicador, um agregador que eu vou sair por aí. Não, são coisas absolutamente distintas. Intitulando o produtor cultural, né? Sim, isso acontece muito, né? Tem muita gente que diz, eu vou ali e faço, eu sou produtor. Certo. Qualquer um pode fazer, mas tu tem que ter um conhecimento. E a tua área de atuação é mais eventos culturais, é produção de eventos culturais, ou você atua em outras áreas assim, também? Na verdade, eu circulo bastante dentro desse meio, né? Eu comecei produzindo shows em Porto Alegre, isso lá no fim do século passado. Certo. Eu tenho a minha produtora, a Grafonola Movimentos Artísticos, e nós levávamos bandas de Pernambuco para Porto Alegre. Certo. E depois, passei muitos anos trabalhando com música, produzi bandas de Porto Alegre. Depois eu comecei a produzir teatro e depois passei a produzir festivais. Me diz uma coisa, o produtor cultural, na verdade, é um trabalho, né? Mas é uma forma de você estar perto da cultura, uma forma de você estar perto da arte, sem necessariamente ser um artista, poderíamos dizer. Sim, exatamente, isso. Né? Porque na verdade a arte é a nossa musa inspiradora, né? Para tu criar um projeto, para tu pensar aquilo estrategicamente de como chegar no público,
sem arte e sem artista a gente não trabalha. Né? Não, e nós falávamos antes, fora do ar também, né, a respeito de como a produção cultural de um local, de uma cidade, pode ser, na verdade, o que atrai as pessoas, né? Falamos de Nova York, por exemplo, citava os números, né? Eu gostaria de ouvir um pouquinho, que você me falasse sobre esses números de Nova York, vamos dizer, né? Sim, isso nós estudamos bastante na gestão cultural, né? Essa relação da cultura com o crescimento das cidades. Em 2008, 2007, se eu não me engano, tem um livro sensacional que a gente estuda bastante, e falava, nesse livro tinha uma citação de que em Nova York a indústria automobilística movimentava 20% da renda da cidade e a indústria cultural 8%. 8%. Mas o que leva as pessoas a Nova York? Nova York não cultura, é a indústria automobilística, né? Essa aura artística, criativa, esses tantos acontecimentos, né? Na moda, na música, gastronomia, esse mundo de novidades, né? Com certeza. Essa semana, inclusive, houve um evento em Passo Fundo, em que falou-se sobre isso, né? A secretária Ana Paula Wicker, né? Sobre como o Passo Fundo deu esse enfoque aos seus espaços públicos, porque as pessoas que vêm para cá investir na cidade, elas também vão conviver com as pessoas, né? Então a importância que também transita pela área cultural. Sim, inclusive os espaços públicos, eles são os pontos de encontro das pessoas. Das pessoas, né? Exato. E as pessoas se encontrando, as ideias surgem. Isso é fundamental para uma cidade, tu ter os espaços públicos revitalizados, sim, organizados, né? Com segurança. Sim, exatamente. Né? Isso é parte fundamental na cidade. Me diz uma coisa, você é uma das produtoras do Festival de Cinema de Gramado, que agora estamos aí às portas do festival, né? E também de um outro grande evento no estado, Planeta Atlântida, né? Como foi assim você chegar nesses grandes eventos, né? É claro que isso já exige uma atuação de bastante tempo na área, né? E tu me falavas, né, que a tua disponibilidade de tempo também, porque você, por conta desses eventos, você fica muitos dias fora de casa, né? Então isso também te proporciona, né? A possibilidade de chegar até lá. São simplesmente os 2 maiores eventos do estado, diríamos assim, Eu né? acredito que sim. Sim. São vários produtores culturais, né? São que atuam. Nessa área de produção cultural, uma coisa que as pessoas às vezes não têm muito conhecimento, assim, é que ninguém faz nada sozinho. Tu não consegue fazer um evento, qualquer coisa, por menor que seja, tu não faz sozinho. Sim. Tu sempre depende de outros profissionais trabalhando junto, né? Então, inclusive é uma área que ela movimenta, ela gera muito trabalho, movimenta muitos setores do comércio, da indústria locais. Como eu cheguei nos festivais, sim, tu tem que ser profissional, né, Júlio? Tu tem que ter conhecimento, tu tem que ser profissional dessa área para tu... Sim, você tem que transitar na área e já ter exatamente, né? A confiança das pessoas, né? Sim, sim, como em todas as áreas também, né? Tu tem que ter o conhecimento, tu tem que ter a credibilidade, que é uma coisa que eu sempre falo, né? Acho que é das coisas mais importantes das nossas... Desde quando tu atuas no Festival de Gramado? Festival de Gramado, eu faço a produção de palco desde 2011. Só teve um ano que as empresas são licitadas, teve um ano que nós não entramos na licitação, mas eu estive lá com um filme que eu produzi, é mais uma área que eu atuo, que é cinema também. Sim. Então esse é o 8º festival que eu estou envolvida diretamente. Está envolvida, né? Fazendo a produção de palco. Tu falaste produção de palco. Explica para nós um pouquinho o que é. Sabe tudo que tu vê do festival? Tu como público, como uma pessoa que vê as matérias na TV e tudo mais, tudo que é mostrado do festival é a equipe que eu faço parte que faz. Tá. Desde o palco,
os apresentadores, os vídeos de apresentação dos filmes, a organização das equipes dos filmes para fazer a apresentação dos filmes. Mas essa equipe que tu falas, elas estão vinculadas a você naquele momento, no caso? Essa equipe que você coordena a equipe de palco? Eu coordeno, na verdade, a equipe de palco, a gente tem uma divisão interna em duas partes, né? Que é a equipe de produção, que faz todo esse trabalho com os cineastas, os apresentadores, e tem a equipe de vídeo, que produz todo o material visual que é exibido no palco do cinema antes dos filmes. Então, eu coordeno a produção, os produtores que trabalham junto comigo. Certo. E, claro, tem o diretor artístico geral, que é o cara que cria todo o conceito, né, do palco, de homenagens, enfim, porque cada noite de exibição é um evento, né? Sim. Eu não sei se eu consegui te esclarecer como funciona. E no Planeta Atlântida, eu faço já uma outra função. Eu faço a logística dos artistas. O transporte deles? Tudo, desde a equipe, né? Não só eu, é uma equipe que trabalha. Claro, você coordena. Desde o contrato até a hospedagem, transporte, alimentação, diário de alimentação, tudo que envolve esse artista estar no Planeta, fazer o seu show no Planeta, passa pela equipe que eu trabalho. Isso te possibilita também ter um trânsito com esse meio, com as pessoas que circulam nesse meio, muito interessante, né? Sim. Você acaba se tornando e quando a gente começa a trabalhar em festivais, volta e meia tu acaba encontrando de novo, então as pessoas acabam ficando amigas. Sim, ficam familiares, né? Sim. Acabam ficando familiares. Sim. Trabalha muito, Rafaela? Isso, como é uma atividade autônoma, no caso, você não tem horário, imagina, não tem horário para nada, vamos dizer assim. Como é que você se organiza, assim, com relação ao teu trabalho? Fim de semana? Né? Depende, né, Júlia? Depende. Tem épocas que não existe fim de semana, não existe noite, não existe... Tu tem que fazer acontecer, né? Tu não pode... Tu trabalha sempre com prazo, né? Sim. Enfim, mas para mim é relativamente tranquilo, assim, porque com o tempo também tu vai aprendendo a fugir das roubadas, sabe? Sim, já vai ficando mais esperto, tu né? Tu já começa a limitar mais qual é o tipo de trabalho que tu aceita, o que tu não aceita. E aí dentro disso tu consegue organizar, porque o produtor também tem vida, né? Tem filho, tem família, Exato. Né? Mas é isso aí, tu tens um evento, tu tens que entregar aquele... E estar em Passo Fundo te facilita, te dificulta? Porque você morou muitos anos em Porto Alegre, imagino que a proximidade dos eventos seria mais fácil, né? E estar no interior, como é isso? Como você trabalha com isso? Olha, por um lado me facilitou imensamente, porque eu tenho a minha família aqui, as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho uma filha relativamente pequena, ainda adolescente agora, certo. Né? Então, a minha família próxima me permite viajar, ficar 20 dias, 15 dias fora em função de um evento. Sim. Mas trabalhar aqui em Passo Fundo ainda é muito difícil, porque não existe é muito pouca ainda conscientização da necessidade da profissionalização do produtor cultural. Nós temos algumas dificuldades ainda de espaços adequados, né, espaços culturais adequados. Nós temos os nossos 2 teatros aqui na cidade, são ótimos, são maravilhosos. Sim, o Sesc foi fantástico para a cidade, né? Sim, e a própria reforma o próprio teatro também, municipal, né? Que é maravilhoso, sou apaixonada aquilo por aquele teatro. É uma caixinha de joias, né? Sim, parece mas ao mesmo tempo são espaços pequenos, então no momento que tu pensa um projeto um pouco maior, para mais público, tu já fica né, travado, né? Sem ter onde fazer, enfim. Mas acho que o Passo Fundo está num caminho bem legal de desenvolvimento dessa área. Rafaela, infelizmente o nosso tempo já foi, os nossos 15 minutos iniciais do primeiro bloco.
Nós vamos voltar no segundo bloco, nós pedimos que o público permaneça aí. Nós vamos voltar porque nós queremos falar sobre um projeto que a Rafaela, juntamente com mais outros apaixonados por cinema, estão desenvolvendo na cidade, que é o Cinematógrafo Cineclube. Aguarde. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. Estamos de volta então com o programa Literatura Local, essa parceria da TV Câmara com a Academia Passo Fundense de Letras. Nessa noite nós estamos com a produtora cultural Rafaela Pavim. Rafaela, nós no final do primeiro bloco nós prometemos para os nossos telespectadores falarmos um pouquinho sobre esse projeto, né, do Cinematógrafo Cineclube. O que é o cinematógrafo e como ele funciona, o cinematógrafo, a ideia do cinematógrafo, o cineclube propriamente, vamos dizer assim. Esse é um projeto muito bacana, que eu sou muito apaixonada por ele. O cineclube, na verdade, é um clube de pessoas que se encontram para assistir filmes, para falar sobre cinema. É basicamente isso, uma ideia super simples. Mas vai além do que simplesmente um grupo de pessoas que adoram cinema e que se reúnem para assistir filmes, porque há um elemento surpresa aí, né, que é essa conversa com o diretor e com os produtores ao final do filme, né? No caso do cinematógrafo, nós temos esse propósito, né, de aproximar o público do fazer cinematográfico, fazer o cinema, através dessas conversas com diretores, atores, profissionais técnicos que trabalharam nos filmes que nós exibimos, bem com a ideia mesmo de falar sobre o fazer cinema, curiosidade sobre os filmes durante filmagem, enfim. E são filmes que não circulam normalmente, né? Sim. No circuito comercial, né? São filmes que circulam mais em festivais, né? Em mostras de cinema, né? Sim, nós, o cinematógrafo, por eu ter essa proximidade com esses milhares de filmes que são produzidos e não entram em cartaz nas salas comerciais, então a ideia da existência dele era justamente essa, né, de que as pessoas tivessem acesso, de que a produção cinematográfica do Brasil e da América Latina, Argentina, Colômbia, são tão ricas, são de uma qualidade, né, tão maravilhosa, que é uma pena que o público não consiga acessar, não consiga assistir, não tenha conhecimento, né, sobre essas obras. O cinematógrafo surgiu em 2014, né? Isso? 2015. Isso. Ficou um tempo parado e agora você está retomando, né? Como nós falamos no bloco anterior, a questão de espaços, né? Nós ficamos um tempo sem ter um espaço onde realizar as sessões. Sim. E agora, enfim, tá. Hoje ele acontece nos fundos, né, do Sindicato dos Comerciários, que gentilmente cedeu um espaço para nós projetarmos os filmes, né? Sim. Lá. E para quem não conhece, o Sindicato dos Comerciários fica na Moron. Né? Isso, um pouquinho antes dos Correios. Um pouquinho antes dos Correios, é uma galeria, você entra até o fundo, ao fundo lá, né? Isso. Existe desde 2015. Na verdade, eu conheci o conceito de cineclubes em 2013, durante um festival de Gramado. Tem um diretor cineclubista aqui do Rio Grande do Sul que faz um trabalho muito forte em torno dos cineclubes. E eu me apaixonei por esse conceito, porque a diferença do cineclube para uma sala de cinema
é que tu não tens a obrigatoriedade da formalidade, né, da sala. O cineclube não tem fins lucrativos, ele é gestado por um grupo de pessoas, e tu tens a liberdade de exibir o que tu quiseres. O cinematógrafo, particularmente, nós só exibimos filmes que nós tenhamos autorização do diretor. Sim, ou tem do toda uma produtor. logística envolvida aí, né? Sim, é um trabalhão. É um trabalhão. É um trabalhão. Porque você tem que fazer o contato prévio com o diretor, a disponibilização do filme, né? Sim, do filme, do diretor. Da equipe que vai conversar. Que no dia em que for exibido o filme ele esteja disponível para depois fazer esse... É um bate-papo virtual, no caso, sim, né? Sim, em função de finança mesmo, né? Para trazer Passo Fundo... As pessoas estão no Rio, São Paulo, em Porto Alegre mesmo, não é tão simples. E tem funcionado legal esses bate-papos virtuais. Já tivemos duas exibições, né? Sim. O filme Esteros, né? Esteros, é uma produção Brasil-Argentina. Sim, Esteros é uma coprodução Brasil-Argentina, prioritariamente Argentina, né? E depois nós exibimos Janeiro 27, que é um longa gaúcho, né, em torno da tragédia da Boate Kiss, né? Inclusive com a presença, além do diretor, de um pai, né? Eu estou falando com uma certa familiaridade porque eu também participo da organização do Cineclube, me sinto muito à vontade para falar, né, desse projeto. Aliás, como tu falaste, né, as coisas não acontecem com uma pessoa só, né? Precisa uma equipe toda, né, para organizar. E nesse processo tu acompanhas bastante o volume, né, de trabalho que nós temos para fazer uma sessão acontecer, né? Sim. Que é inviável para uma pessoa só. Enfim. Então, eu gostaria de chamar a atenção do público para que, quando visualizasse essa é a nossa marca, né, do cinematógrafo, soubesse que ali está acontecendo uma exibição, né? Eu acho que é importante falar que as sessões são quinzenais, né, Júlio? Sempre às quartas-feiras. Sim. O valor do ingresso é um valor simbólico de R$5. R$5. Isso é para manutenção mesmo do nosso pequeno espaço. Então, às quartas-feiras, nos fundos do Sindicato dos Comerciários, na Moron, ali um pouquinho antes dos Correios, tem uma galeria. A cada 15 dias, a exibição começa às 7h30, né? Isso. Mas é importante que as pessoas cheguem um pouquinho antes. Até pela limitação de lugares, né? Nós temos 16 lugares, a sala abre às 7, então é importante que as pessoas cheguem cedo para garantir. Né? E nessa quarta agora, depois de amanhã, nós temos sessão, né? Então... O Cineclube, na verdade, traz uma novidade em termos de projeção de filmes que não circulam no meio comercial, né? Que é infestado, vamos dizer assim, dominado, né, pelos blockbusters, né, infelizmente. Então, nós temos em Passo Fundo 2 salas de cinema e é difícil você ver esses filmes sendo projetados e, sobretudo, sendo discutidos, né. Mas falávamos também, né, a produção desses filmes, embora não circulem no mercado comercial, eles movimentam um volume de recursos significativo, né. São equipes, são pessoas que trabalham com essa produção de eventos, né? Gostaria que tu falasse um pouquinho, Rafaela, sobre isso aí. No ano passado, gerava 19 bilhões de receita no mercado, dentro do mercado nacional. 19 bilhões de reais é muito dinheiro. É muito dinheiro. E saindo só um pouquinho do cinematógrafo, em 2004 foi feito um estudo encomendado pelo antigo Ministério da Cultura. A indústria cultural era responsável por 4% do PIB. Em 2014, a previsão, não foi mais feito estudo, mas a previsão era de que já tinha chegado a 7%. Então, a indústria cultural, a cultura movimenta muito dinheiro, muito recurso, né? Gera muito trabalho para
praticamente todas as áreas, né, em todas as áreas. Tu precisa de alimentação, de transporte, de cenário, de materiais, de som, de luz, tu movimenta uma cidade inteira com um evento cultural. Então eu até queria fazer um apelo, né? Agora nós estamos em época de eleições, né, Júlio? Que os candidatos a prefeito das cidades olhassem a Secretaria de Cultura com carinho, né? Com mais atenção, indicassem pessoas que têm conhecimento da área cultural, que trabalham com gestão cultural, porque é uma área que é o pote de ouro no fim do arco-íris, né? É porque nós somos seres essencialmente culturais, né? Exatamente. E desde a linguagem, né? A gente está imerso na cultura, né? Uhum. Então, desde a produção de um comercial, a própria marca de uma empresa passa por uma produção cultural, né? Tudo, né? Tudo é criatividade, né? E é interessante que, assim, a cultura sempre é vista como uma prima pobre, né? Nossa, a primeira área a ter orçamento cortado, o pessoal reclama, né? Que dá dinheiro para a cultura e não dá para a saúde. Puxa, não pode comparar 0,1%, entende? E a cultura, e ela um mercado gera saúde, que gera, né? tanto trabalho, tanto bem-estar, gera essa aura tão bacana que atrai as pessoas para as cidades, atrai investimentos para a cidade, né? Não, a cultura, eu diria que ela gera saúde, ela previne violência. Exatamente, a função social da arte é imensa, né? É muito grande. Nós poderíamos, bom, para falar sobre tudo, sim, ficaríamos aqui horas falando vários programas, mas é uma área que realmente, assim, precisa ter um olhar mais carinhoso e mais atento dos gestores públicos. A ideia do Cineclube surgiu, então, tu teve contato com a ideia no Festival de Gramado? Sim, conheci o conceito, né, e pensei a nossa realidade aqui, né, de termos poucas salas, dos filmes não chegarem até nós. Tem um pouco isso também de tantos festivais, acaba ficando amigo de várias pessoas, vários cineastas, atores, e eu me dei conta que eu era amiga dessas pessoas, não tinha acesso ao trabalho delas, né? Então, quando eu conheci esse conceito de cineclube, eu, tá aí a possibilidade de conhecer mais o trabalho dessas pessoas, mostrar esse trabalho, né? A qualidade do cinema brasileiro hoje é indiscutível. Eu estava me lembrando de Esteiros, né, que nós tivemos o bate-papo depois com o diretor, e hoje, com o acesso à internet, né, a facilidade de nós estávamos batendo papo com o diretor que está em Buenos Aires, né? Sim. É o Papo Curoto. Sim. Falamos um papo muito interessante com ele, né? Sim, até uma outra sessão que nós fizemos anteriormente, porque a ideia, né, foi em 2013, mas até tu conseguir viabilizar, era o bloco da eu sozinha, né? Foi em 2015 quando nós conseguimos fazer a primeira sessão, e por questões de espaço, a segunda foi só em 2016. Sim. E nós exibimos 2 curtas de animação, e foi muito interessante a conversa com os diretores, porque o que nós aprendemos sobre animação. Sabe, eu não vou trabalhar com animação, talvez as pessoas que estavam assistindo também não, mas a curiosidade, sabe, as coisas, tu começa a ter um outro olhar sobre os filmes. E o segundo filme que nós projetamos, que foi o Janeiro 27, é o Cassol, né, o diretor. Isso, Luiz Alberto Cassol. Luiz Alberto Cassol, batemos o papo além com o diretor, com um dos pais, né? Sim. De um dos universitários, dos estudantes vitimados, né, nessa tragédia que foi a Boia do Cristo. Aliás, um dos pais processados também pelo Ministério Público por conta de toda aquela celeuma criada em torno, né. E foi realmente uma sessão bastante interessante, assim, sob o ponto de vista de você ter o contato com essa realidade, né. Poxa, isso aconteceu mesmo, né. Sim. Eu estou falando com um pai. Isso aconteceu e nós podemos evitar, né. Eu acho que foi uma conversa muito, ao mesmo tempo, muito educativa, né, Júlio? Dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos, as coisas que nós
deixamos passar, né? Fazemos vista grossa muitas vezes. Não, e o resgate da memória que um documentário como esse representa, sem dúvida, é importantíssimo. Mas, Rafaela, chegamos ao fim do nosso programa. Só gostaria de fazer mais uma chamada ao público que essa quarta-feira, agora nós teremos a projeção então de um filme que estamos ainda decidindo, né? Precisamos essa logística de conversa com o diretor para afinar os horários. Convidamos o público, então, nos fundos do Sindicato dos Comerciários, entre 7 e 7h30, nós estaremos lá projetando mais uma exibição do Cine Clube. Rafaela, obrigado. Não sei se tu gostaria de falar mais alguma coisa. Não, só é importante frisar que o filme inicia pontualmente às 19h30. Às 19h30. Isso, para as pessoas chegarem um pouquinho antes. Beleza. Obrigado, Rafaela. Obrigada a você pelo espaço, pelo convite. Muito obrigada. Obrigado a todos. Até a próxima edição do Literatura Local.